Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma semana maravilhosa, cheia da graça, do favor de Deus, uma semana com a família, uma semana de descanso, uma semana de renovar as forças, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero te falar um pouquinho a respeito de algo muito importante. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus andou por sobre as águas, a palavra do Senhor diz que os discípulos ficaram apavorados e depois Pedro fala assim, se o Senhor é o Senhor mesmo, então manda que eu vá. E a Bíblia relata da seguinte forma, dizendo assim, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. A minha pergunta aqui é o seguinte, por que os outros discípulos não andaram? Ou melhor, por que de repente em outro tempo, se a água estava ali, se os barcos estavam ali, de repente eles não andaram novamente sobre as águas? Sabe, existe algo aqui que nós precisamos entender. Embora exista toda uma situação, embora existe, por exemplo, ali uma situação de você estar de repente num barco, você está nas águas, você quer conhecer essa passagem, mas existe uma situação onde que é a palavra rema, a palavra de Deus. Pedro andou sobre a palavra rema. Jesus falou, vem. E quando Deus fala, não tem como, aquilo acontece. Você pode caminhar sobre as águas. Quando há uma ação de Deus específica sobre aquilo, quando há uma resposta de Deus, uma direção de Deus, uma palavra de Deus ao seu coração a respeito de uma situação, eu quero dizer uma coisa para você, ande por sobre essa palavra, você nunca será frustrado, você nunca será derrotado, você nunca será de alguma forma envergonhado. Não. A Bíblia diz que existia um tanque de Betesda. Os doentes estavam ali. E as águas estavam ali. A Bíblia fala que de tempo em tempo o anjo vinha e mexia com as águas. E ao mexer com as águas, o primeiro que entrasse, ele era curado. Nós podíamos perguntar, mas a água estava ali, os doentes estavam ali, o ambiente era o mesmo. Por que não podia ser curado de tempo em tempo? Sabendo que de vez em quando as águas eram, sabendo que de vez em quando pessoas eram curadas. Não, só quando o anjo tocasse. O anjo simboliza o quê? Uma direção de Deus, uma palavra de Deus, algo específico. Isso é rema. Diferente do logos que nós lemos, né? Mas o rema é algo específico, é uma liberação de poder específico para uma situação. E quando essa liberação de poder específico para uma situação acontece, pode caminhar, que aquilo não tem erro. Não tem erro. Quando o anjo vinha, mexia nas águas, o primeiro que entrava era curado. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós olhamos a palavra, nós lemos a palavra, e de repente algumas coisas você fala assim, poxa, mas isso não acontece comigo, isso não acontece com aquilo. Por que não acontece? Porque não é só uma questão de ler. Você precisa buscar os remas do Senhor. Você precisa pedir para Ele que Ele torne a sua palavra viva. Você precisa pedir em cada situação da sua vida que Ele te dê uma palavra específica para que você possa caminhar sobre ela e para que aquilo que Ele liberar aconteça. Você precisa que partes da palavra de Deus, ou seja, na verdade toda ela, mas de repente numa leitura precisa saltar aos seus olhos. Aquilo precisa entrar como um fogo dentro de você. E a hora que acontece esse fogo, a hora que acontece essa revelação, caminhe sobre ele, porque ali não tem erro, aquilo acontece. A palavra de Deus nunca volta vazia. De repente as pessoas falam, mas eu fiz isso conforme a palavra não aconteceu. Por quê? Porque você tem um conhecimento da palavra, mas você não teve a revelação, você não teve o rema que explodiu dentro do teu coração sobre aquela palavra. E nós precisamos do rema. O que torna a palavra viva é quando existe essa revelação. A revelação torna a palavra viva, a qual ela nunca volta vazia. Uma vez que a palavra é revelada a você, uma vez que o Senhor revela, uma vez que Ele libera, uma vez que você de alguma forma entende que aquela palavra se torna tão real para você, aquilo passa a ser vida para você, aquilo passa
você pode andar por sobre ela, que você vai ter um resultado positivo. Então, eu quero desafiar você a pedir ao Senhor, revele a sua palavra. Senhor, que a tua palavra se torne rema. Senhor, sobre esse assunto, me dê uma palavra específica. Sobre aquele assunto, Senhor, me dê uma palavra específica. Na sua leitura, Senhor, eu quero ler aqui de forma que as palavras se tornem rema para mim, se tornem vida para mim, para que eu possa caminhar, ser transformado e ter êxito em tudo que eu fizer. As palavras precisam se tornar rema ao seu coração. E você vai ver que a tua vida será transformada. Ora a Ele, leia a Bíblia com esse coração aberto, buscando extrair dele a vida das palavras, buscando extrair os remos da palavra. E você terá vitória em tudo que você fizer. Amém? Fica na paz, no nome de Jesus.